Gente, boa noite a todos. No Rio está chovendo, não sei por onde o pessoal anda, muita gente de fora, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer principalmente a presença do nosso convidado, o Rui Castro. Esse mês é um mês muito especial para a Estação das Letras. O mês de abril é um mês que a gente faz aniversário, e lá se vão 28 anos de estrada, tá? Numa estrada, às vezes acidentada, mas sempre continuando, né? Com a programação, essa programação que vocês veem agora, sempre aconteceu com eventos e cursos, oficinas, né? Da Estação das Letras, que agora é o Instituto Estação das Letras, né? Então, esse é o nosso mês de aniversário. Então, eu queria, agora que vocês estão começando, entrando, depois eu vou lembrar no final, para convidar vocês para a nossa festa presencial, tá? Vai ser uma festa aqui no Sesc do Flamengo, tá? Às 18 horas de terça-feira. E nós vamos conversar com a Ana Maria Machado, tá? No projeto Navegações Literárias, que vai estar começando do IEL. Então, vocês terão esse encontro com a Ana Maria, vão falar sobre criação literária e a trajetória dela como autora, né? E depois vamos cantar parabéns. Vocês têm que vir aqui me dar um abraço, porque é esse abraço que mantém a estação há 28 anos, não é a Tatiana? A Tatiana é a nossa vice-diretora. Com certeza. Nossa, lá no nosso documento de instituto está como vice-presidente e vice-presidente. Eu nunca gostei dessas nomenclaturas. Aí nós somos a diretora, a vice-diretora, a administradora, não é? E a Tatiana, sem ela, nada disso que vocês estão vendo aqui acontece. A gratidão é para ela, sempre, sempre, querida. Então, agora vamos ao Rui Castro, que veio nos dar de presente. Isso é um presente que ele está dando para nós, tá? Aliás, ele dá sempre esse presente, assim, né, colaborando, né, com o nosso espaço de cursos, é um querido amigo. E o Rui Castro, que eu vou introduzir, mas depois ele vai explicar mais adiante, tá? O Rui Castro está lançando esse livro, A Vida por Escrito, Ciência e Arte da Biografia, que eu recomendo para vocês. Primeiro, porque é o livro do Rui Castro, e ele é uma delícia ler esse livro, é uma delícia de aprendizado, tá? E aprendizados e tal. O segundo motivo é porque, em algum momento, tá? Eu me sinto fazendo parte, a estação, a Tatiana, nós nos sentimos fazendo parte desse livro, que ele dedica nos agradecimentos, em alguns momentos lá, depois num pós-escrito, à estação, porque ele começou a escrever, segundo ele, a dar aulas, foi assim que ele se conscientizou de que ele podia ser um professor também, né? Falando sobre o que ele melhor faz, que é escrever. Tá, Rui? Então, obrigada. E aqui dentro, para nós, assim, foi um orgulho, tá? Você nos dedicar, todas nós, a Camila, todo mundo, né? Estamos aqui dentro, tá? Então, fiquei muito emocionada, tá? E obrigada. Então, eu quero começar fazendo uma primeira pergunta para você, que como é que foi a tua percepção de que você podia escrever, né? E mais adiante, evidentemente, como é que você rumou para as biografias, mas isso mais adiante a gente conversa. Queria saber dos teus inícios, dos primeiros textos de criação e tal, né? E você é um grande leitor hoje, mas aprendeu com 5 anos, né? A ler, escrever, não sei se antes, mas até onde eu sei, se foi com 5. Mas conta para nós, eu não vou contar, quem tem que contar é você. Bom, boa noite a todos. Só para explicar melhor o que a Suzana falou, é o seguinte, a primeira vez que eu me dirigi para um grupo de pessoas, né, sentados na minha frente, como se fossem
alunos, né? Já tinha dado muita palestra, etc., mas a coisa já tinha sido entrevistado inúmeras vezes e tudo mais. Mas a primeira vez que eu me coloquei assim, meio que na posição de um professor foi num curso que a Suzana me propôs para fazer, no tempo que a Estação das Letras era na cidade, né? Era lá ou era do Palácio do Catete, agora não me lembro. Não, ainda era na Almirante Tamandaré, que foi a primeira sede. Depois, lá na cidade, já foi quando a gente abriu aquele puxadinho lá da estação, na Rua do Rosário. Mas a primeira vez que os cursos de biografia aconteceram foi em 97. E eu fiz no Museu da República, porque a procura era muita e a gente não tinha espaço, que sempre fomos espaço pequeno. Então, eu fui. Olha quem está dividindo a tela comigo. Olha só, como é que é o nome dele mesmo, Rui? Bing. Bing, homenagem. Bing, em homenagem BING, em homenagem ao Bing Crosby. Mas olha só, pois é, ali naquela ocasião, acho que foi no ano de 98, né? Há muito tempo já. Então, eu gostei muito daquela experiência, porque qualquer pessoa que mora num edifício de apartamentos como eu, que está cheio de porteiro, né? O porteiro se dirige a todo mundo que mora no prédio como doutor, né? Todo mundo é doutor em prédio, na visão dos porteiros, ou na maneira como os porteiros acham que devem se dirigir aos moradores. Mas o que eu gosto mesmo é quando eu passo na rua, alguém me chama de professor, entendeu? Porque eu sei que eu não sou, mas eu gostaria muito de ter sido um professor de verdade, entendeu? Porque eu acho que há duas coisas realmente que justificam a existência do ser humano na Terra. Uma é você aprender, e a outra, talvez mais importante, é você ensinar, né? Então, se eu sou capaz de dizer coisas que podem se converter em ensinamentos, né, nessa ou naquela categoria, isso aí me deixa muito realizado. E aí, emendando com a sua pergunta, na verdade, isso que eu estou fazendo não é mais do que a continuação do que eu sempre fiz e comecei a fazer muito cedo. Como eu estou com 75 anos e aprendi a ler um pouco antes dos 5, na verdade, são 70 anos de convívio com a palavra, né, de viver com a palavra e viver da palavra também, né? Porque eu nunca fiz outra coisa na vida, profissionalmente, fora da palavra, né? Fiz tudo em cima da palavra, escrevendo, lendo, criando, enfim, inventando, descobrindo, ironizando, brincando, agredindo, ofendendo também, né? Tudo isso foi sempre a palavra. E eu até falei ontem numa reunião da companhia da Academia Brasileira de Letras, né, que eu não tenho escolha, não tive escolha, né? Nunca aprendi a fazer outra coisa, a não sei trabalhar com a palavra. Então, também nunca me queixei, nunca quis fazer outra coisa e nunca nem tentei fazer outra coisa, né? Então tá ótimo. Então, a palavra em todos os seus veículos possíveis, né? Assim que eu aprendi a ler e escrever sozinho, história que eu já contei milhões de vezes, o que não é nada demais também, porque muita gente faz isso, né? Aprende a ler e escrever. Aprende a ler sozinho. No que você aprende a ler, ou seja, no que você descobre, né, a receita daquela coisa que está na sua frente, aquelas letras impressas na sua frente, seja no jornal, seja na cartilha, seja no outdoor, seja na tela da televisão, não importa onde. É uma coisa que está lá para ser lida. E como é que se lê aquilo? Você tem que descobrir a receita, né, do que se compõe aquela palavra. O que é? Aquele símbolo impresso tem um som e tem um significado. Quando você junta as três coisas, você sabe ler, você entende aquilo que você está vendo na sua frente. Isso é muito fácil de explicar dessa maneira. O difícil é explicar por que isso acontece, né, com uma pessoa, né? Eu, sinceramente, eu não sei, entendeu? Eu sei que é uma coisa mágica, né? Que acontece com praticamente todo mundo, né? Um dia, de uma maneira ou de outra, né? A não ser que a pessoa, coitada, morra analfabeta. Mas essa descoberta da palavra vai acontecer com todo mundo um dia, de uma maneira ou de outra.
normalmente começa com a cartilha. Comigo começou com um jornal, no caso, o jornal Última Hora, no ano de 1952, né? E isso também ajudou a definir até não só o meu trato com a palavra, como até a minha vida profissional. Uma coisa é você aprender a ler na cartilha, né? Você aprende certinho, beabá, e você descobre, você aprende o mecanismo da coisa, né? Eu já comecei pelo bar, entendeu? Então eu não tive muita escolha. E isso determinou com que a palavra, para mim, nunca fosse apenas, né, um instrumento da beleza, como normalmente é quando você trata de literatura, de poesia, etc. Para mim, a palavra, pelo fato de ter nascido, minhas primeiras palavras terem sido lidas em jornais, a palavra para mim sempre foi um instrumento de ação. É a palavra em ação, né? A palavra que noticia alguma coisa, que conta alguma coisa que está acontecendo. E isso eu tive essa grata, né, possibilidade de descobrir isso muito cedo, quando vi pela primeira vez uma primeira página de jornal, eu ter consciência de que ali estava o mundo, né? O mundo que tinha acontecido na véspera, digamos assim, né? Ali estava tudo, né? E talvez no dia seguinte ia ser outra página e outro mundo, né? Talvez até continuando o que aconteceu na véspera, mas seria de outra maneira. E eu tive também a sorte de vir de uma família, meus pais, que meu pai era comerciante, minha mãe é dona de casa. Meu pai, eles não eram muito chegados a livros, realmente não eram, mas eram tarados por jornais e revistas. Então, eu comprava muito jornal, comprava muita revista. Meu pai assinava 2 jornais por dia, que era o Correio da Manhã e o Jornal de Chateaubriand. Comprava também a Última Hora por causa da minha mãe, que gostava de ler Nelson Rodrigues. E como a Última Hora era getulista, meu pai era contra o Getúlio, como aliás muita gente da geração dele, que nunca perdoou o Getúlio pela ditadura cruel e assassina que ele também comandou. Meu pai comprava a Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda. Então, só ali já eram 4 jornais por dia. No fim de semana, ele podia comprar o Diário de Notícias, quase sempre também, que era o outro grande matutino. Às vezes comprava o Jornal do Brasil, que não tinha nenhuma importância como jornal de notícias, mas trazia os moldes de um costureiro chamado Gil Brandão, que todas as mulheres daquela época costuravam em casa, evidentemente, e você tinha que cortar aqueles moldes, né, que os jornais publicavam, para depois você botar o tecido em cima, coisa parecida. Então eu achei muito engraçado, porque num desses moldes do Gil Brandão, que minha mãe cortou e deixou lá em cima da mesa, para ela trabalhar em cima depois, eu sem querer eu virei ao contrário e vi que tinha altos ensaios literários. Era o suplemento dominical do Jornal do Brasil, simplesmente, que estava no verso dos moldes do Gil Brandão. Então, e houve diversos outros jornais que passaram pela minha infância e primeiros anos e tudo. Além das revistas, evidentemente, que eles compravam toda semana o Cruzeiro, compravam uma Vida Doméstica, compravam no Mundo Ilustrador e o Mundo Ilustrado, enfim, a Revista da Semana. Era uma quantidade gigantesca de jornais e revistas. E aí que é o interessante, não jogavam fora. Os jornais eram lidos e empilhados, as revistas eram lidas e empilhadas, né, num quarto dos fundos, que era praticamente uma biblioteca de jornais e revistas impressionante, e de tal maneira que tinha jornais do tempo da guerra, né? Em 1952, 53, 54, você estava ainda muito perto da Segunda Guerra Mundial. Então tinha jornal do tempo da guerra. Então, quando eu descobri esse quarto dos fundos e comecei a mexer naqueles jornais, de repente eu estou lendo lá, sabe, o Getúlio declarando a guerra à Alemanha, cercado dos ministros dele, como depois eu viria a saber que aconteceu. Então, de repente, eu já estava ali sendo testemunha, digamos assim, de fatos acontecidos 6, 7 anos antes, né? Foi quando eu descobri que o mundo, na verdade, não tinha começado comigo, já existia muito antes de eu aparecer, e que essa ida ao passado era fascinante, né? O passado existia, né? Não é que o passado tinha existido, não, ele continuava existindo na página daqueles jornais, daquela revista. Eu tenho ainda alguns exemplares dos cruzeiros que minha mãe e meu pai tinham, estão comigo até hoje, né?
geralmente porque tratavam também da Morta Carmen Miranda, coisa parecida, então eu tenho muitas dessas revistas aqui ainda. E depois eu comprei uma coleção grande do Cruzeiro dos anos 50, e depois eu tenho a coleção completa da Manchete dos anos 50 também. Eles não eram muito leitores da Manchete, eles gostavam mais do Cruzeiro, que realmente no começo era mais importante. Então eu vejo muitas daquelas capas do Cruzeiro da coleção que eu comprei e reconheço perfeitamente. Uma revista, irmã gêmea daquela, teve nas minhas mãos em algum momento nos anos 50. Então, esse fascínio pelo passado e pela história, né? Porque como esse fascínio não tem nada a ver com saudosismo ou nostalgia. Então, eu não tenho a menor saudade do passado, nem de um minuto atrás, entendeu? Eu não tenho nenhuma. Um dos motivos é o seguinte: eu convivo com o passado. Eu trago o passado nas minhas costas, na minha cabeça o tempo inteiro. Então, como é que eu posso ter saudade de uma coisa que eu não vivi, que é uma coisa dos anos 40, 30, etc., que são épocas que eu trato muito em alguns livros, e muito menos entrou um som. Agora consertou. Desligado, tá. E muito menos nos anos 50, porque, primeiro que hoje o século XX foi, até então, o século mais bem documentado da história, né? Tudo que aconteceu no século XX foi filmado, fotografado, registrado, gravado, desenhado, escrito, descrito, tudo, né? Exceto o que se perdeu naturalmente, que foi muita coisa, o que sobrou foi muita coisa. Então você tem o século XX totalmente à sua mão, né, a hora que você quiser. Então eu tenho aqui uma quantidade gigantesca de filmes, né, outra de discos, outra de revistas, de jornais, e livros e tudo mais, e objetos também, eu tenho um monte de objetos antigos, né? Então o passado convive comigo, e eu não preciso ficar suspirando por ele, porque se eu tiver, entre aspas, saudade de alguma coisa, eu estico o braço e ela está ali, entendeu? Eu tenho essa possibilidade, né, tive a possibilidade, a sorte, a possibilidade de fazer isso. Então, muitas vezes a pessoa diz: você só fala do passado, você é saudosista, você não gosta do presente. Eu não sou saudosista, eu sou culto. Eu falei isso numa entrevista no Roda Viva, há uns tempos atrás, aí, os garotos ficaram meio sem fala, né? Mas é verdade, ora bolas. Por que eu tenho que ter saudade do passado? Eu vivi intensamente os anos 60, né? Imagina, o ano de 68, né, que todo mundo acha que foi um grande ano e tudo mais, e foi mesmo, né? Mas olha só, né, aqui no Rio, o ideal de qualquer garoto da minha idade, eu tinha 20 anos, 68, o ideal de todo garoto daquela época, de 68, era o seguinte: era ser, eu vou dizer o que eu era. Eu estudava na Faculdade Nacional de Filosofia, na famosa FNFI, ali na Presidente Antônio Carlos, de onde saíam todas as passeatas, o movimento estudantil era todo gerado ali, as assembleias, etc., as passeatas todas, etc. Então, eu era aluno de Ciências Sociais, primeiro ano de Ciências Sociais, segundo ano de Ciências Sociais, em 68. Eu era repórter do Correio da Manhã, né? Era o jornal mais importante do Brasil, na história da imprensa brasileira. Eu morava no Solar da Fossa, onde tinha morado o Caetano, a Gal morava lá ainda, a Gal era namorada do cara que dividia o quarto comigo, e o Zequete morava em cima, e a Italanandi e a Beth Faria moravam ali. Enfim, era tudo, né? Uma quantidade gigantesca de rapazes e moças que moravam ali, todos jovens, todos pobres, todos duros, todos românticos, todos bonitos, né? E todos livres, né? É impressionante o que a liberdade no Solar da Fossa, que não existia muito fora dali. E, além de tudo, então, eu era da FNFI, eu era do Correio da Manhã, eu morava no Solar da Fossa, eu fazia parte da geração Paysandu, né, que ia ao cinema toda sexta e sábado à noite, ver a meia-sessão da meia-noite, ver um filme de arte ou coisa parecida. O pessoal todo do Cinema Novo frequentava. Então, você estava lá vendo, o Glauber Rocha estava do seu lado, pontificando, atrapalhando você ver o filme, e coisa assim. E uma coisa que muitos gostariam de ter feito, eu fiz sem querer, eu fui preso numa passeata, né? Eu fui jogar no Camburão, fui levado para o DOPS, ou seja, eu estou contando isso para dizer, todos os clichês possíveis do ano de 68, eu desempenhei, entendeu? Então, agora imagina só, para que eu preciso ter saudade disso
se eu já fiz. Eu fiz e não, eu continuei fazendo outras coisas equivalentes. Então não tenho que me queixar de nada, não tem que, que bom, como era no meu tempo. No meu tempo nada, pô. Sabe? Meu tempo é hoje, como se diz, né? Então eu tive épocas ótimas nos anos 70, 80, 90, 00, 10, e agora estamos nos anos 20, está tudo muito bem, entendeu? Continuo trabalhando, faço 4 colunas por semana na Folha de São Paulo, sai toda domingo, segunda, quinta e sexta. Como é que você tem assunto para fazer 4 colunas? Eu tenho 10, 15 ideias de colunas que eu vou jogando para frente e vou fazendo na medida que o assunto é pertinente com a atualidade daquela semana. Então, isso não é problema. O que importa é que depois de tantos anos, trabalhando profissionalmente, desde 19 anos, no ano de 67, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei para a faculdade e já comecei a trabalhar ali simultaneamente, no Correio da Manhã. E bom, nesses 55 anos de viver com e da palavra, eu continuo tendo a mesma empolgação, o mesmo interesse, o mesmo fascínio. Ainda gosto muito de abrir o computador, entendeu? Começar a escrever uma coluna. Gosto muito de imprimir, meter a caneta, corrigir, reescrever 200 vezes, botar no tamanho certo, mandar para lá para o jornal, que é a Folha de São Paulo. Aí eles mandam o PDF de volta, eu vejo lá como vai sair na página, faço algumas correções, coisa para isso, melhoro, tento melhorar o texto. E aí, no dia seguinte, eu abro a porta de manhã, está lá o jornal me esperando lá na porta do apartamento. Eu pego, abro na página que eu escrevi e tenho o mesmo prazer de me ver impresso, como tinha no começo. E quando se trata, então, de fazer biografia ou livro de reconstrução histórica, aí é muito melhor, porque é um trabalho que você leva anos para fazer, convivo com aquele período, com aquela pessoa, com aquelas pessoas esses anos todos, passo a viver a vida delas, elas se intrometem na minha vida também, então e tudo é a palavra, então eu devo tudo à palavra e espero que ela me deva também alguma coisa. Não estou te ouvindo. Suzana, não estou te ouvindo. Está com o microfone desligado, Suzana. Desliguei o microfone porque eu achei que podia dar alguma interferência, né? Quer dizer, mas assim, pensa assim, a partir de que momento você viu que, por exemplo, a biografia, entre tantos gêneros, era um caminho, essa experiência inicial, assim, que você descobre, né? Que a biografia é um caminho e é aquele que mais marcou, né, na tua atividade, né, de escritor e, digamos assim, uma escrita de não ficção, né? Bom, primeiro tem que contar com a minha relação com os livros, não os livros que eu li ou que eu leio, mas os livros que eu poderia ter escrito ou que eu escrevo, que é o seguinte: desde muito cedo, né, desde o final dos anos 70, eu, como jornalista, publicando aqui e ali, eu conheci muitos editores de livros, né, pessoas ligadas à indústria editorial. E vários deles me falaram: Rui, vamos fazer um livro com seus artigos, não sei o quê, tá? Sempre, desde o final dos anos 70, para você ter uma ideia. E eu nunca aceitei, entendeu? Primeiro que eu achava uma coisa meio marota, meio pobre, entendeu? Você juntar artigos de jornal para fazer livro, né? Então eu me recusaria a fazer aquilo. Segundo, eu ia a lançamento de livros de amigos meus, na livraria, aquela famosa noite de autógrafos, né? Salgadinho circulando, bebida, etc. Aquela coisa festiva, linda, né? 500 pessoas lá te abraçando e beijando e comprando seu livro, etc. Uma maravilha. Aí, dali a 6 meses, eu via nas livrarias pilhas desse mesmo livro, né? Aí pensou que eu disse, todos que compraram foi naquela noite, depois ninguém mais comprou, então está aqui, isso é um encalhe, né? Para que adianta você fazer um livro que seja um encalhe, entendeu? É claro que você não pode adivinhar que vai ser um encalhe, mas eu ficava preocupado com aquilo de ver que você faz um livro, então ele é recebido muito bem pelos seus amigos e tudo mais, e dali a 6 meses ele está empilhado numa livraria,
sabe, pela metade do preço ou coisa parecida. Então, eu sempre fui muito cauteloso nessa coisa de querer fazer livro. Além disso, eu nunca acreditei naquela ideia, né, de que você ser jornalista é uma coisa pobre e você ser escritor é uma coisa nobre. Eu tive a oportunidade de fazer, de zombar secretamente dessa crença quando eu fiz o Chega de Saudade, logo em seguida o Anjo Pornográfico, e eu viajei pelas várias províncias aí do país para lançamento desses 2 livros. E aí, quando terminava o evento ali, eu era convidado pelos jornalistas locais a ir para o botequim, né, que é o destino normal do jornalista, é o botequim. Tudo sempre acaba no botequim. E estamos lá no botequim, e aí, de repente, um deles se vira bem e pergunta assim, isso aconteceu várias vezes. E aí, Rui, agora você tem 2 livros publicados, você se considera mais um escritor ou ainda um jornalista? Aí eu, de propósito, dizia o seguinte, olha, fui, sempre serei jornalista. Tudo que eu faço é em função da palavra, entendeu? Nunca escrevi uma linha de texto, de nada que não fosse pago e que não fosse para sair ou amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. A diferença é que o livro, quando eu escrevo, sai para sair daqui a 6 meses. E o jornal para sair amanhã ou depois da manhã. E o cara ficava me olhando, quer dizer, ele estava esperando certamente que eu dissesse, não, imagina, não sou mais jornalista, eu sou escritor, eu estou no outro patamar agora, essa coisa barata de jornalismo não é mais comigo. Mas por que eu falava aquilo? Porque eu sabia que ele achava isso, que ser jornalista é pobre e ser escritor é nobre. E ele nunca ia ser nenhuma coisa nem outra, porque ele não gostava de ser jornalista e certamente não chegaria jamais a ser um escritor. E devia ter a gaveta cheia de originais inéditos, entendeu? Contos, romances, poemas, né? Tudo, sabe? Eu nunca tive nada inédito, nunca, 19 anos em diante, depois que eu comecei a trabalhar em jornais, eu nunca mais escrevi uma linha que não fosse profissional, a não ser carta, evidentemente, né? Coisa que também agora faço um pouco, mas então eu sempre tive muita cautela nessa coisa do livro e pelo mesmo motivo também nunca poderia, por exemplo, ter escrito um romance um dia. Não cheguei a escrever por uma consciência assim de que eu não tenho imaginação para fazer ficção, de certa maneira, né? Ou para começar um livro de ficção, inventar uma trama. Né? Eu não sou o Jorge Amado, eu não sou o William Faulkner, eu não sou a Heloísa Seixas, entendeu? Que são romancistas de verdade, são pessoas que têm ideia de plot, de tramas, de personagens o dia inteiro, entendeu? É uma coisa até a revelia deles, né? Eu sei porque eu vivo com a Heloísa, eu vejo, ela poderia começar 10 romances por dia. Eu só posso fazer um de 10 em 10 anos, e mesmo assim, se me ocorrer um personagem que existiu na vida real, no caso o Olavo Bilac, ou Dom Pedro I, ou Dom Pedro II, que eu possa, depois de muita pesquisa, botá-los numa trama, inventar sabe, fazer com que eles vivam uma trama que é um desdobramento do que eles eram na vida real. Então a minha ideia é sempre a seguinte: o Olavo Bilac, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, não viveram aquelas aventuras que eu narrei nos 3 romances que eu escrevi. Não viveram, mas poderiam ter vivido, né? Porque era inteiramente compatível com a personalidade, com as possibilidades deles, com a situação deles, né? Então, eu nunca tentei ser jornalista, ser romancista, poeta muito menos, e então, isso nunca me fez falta, na verdade. Eu sempre gostei muito de ser jornalista, sempre fui bem sucedido, sempre trabalhei em grandes veículos, sempre me dei bem, sempre fui respeitado e até meio admirado em algumas coisas, então nunca está tudo muito bem. O que aconteceu foi que em 1988 eu tive uma ideia de um assunto que eu gostaria de explorar e que não cabia em nenhum jornal e nem mesmo nas revistas que existiam na época e que já estavam começando a escassear. Só caberia num livro, que era a história da Bossa Nova, né? Aconteceu que eu vim ao Rio, eu estava morando em São Paulo, eu vim ao Rio para entrevistar o Tom Jobim para Playboy, onde eu prestava serviço, e eu sabia que
que a Playboy não ia se interessar em nada, se ele ficasse falando de bossa nova, isso não ia interessar em nada a Playboy. A Playboy queria saber se ele já tinha namorado muito, qual era o recorde dele, tinha sido a primeira vez dele, se já fracassou uma vez ou outra, enfim, é isso que a Playboy queria saber do Tom. Mas eu, com a minha experiência de repórter e entrevistador da própria Playboy, já tinha feito mais de 30 entrevistas para a Playboy, eu sabia que você não pode começar de sola, né? Você, né, tem que levar 1 hora, 2 horas conversando com o cara, de modo a o cara ficar sentir muita vontade, né? Confiar em você. E a maneira de fazer isso é fazer perguntas a ele que sejam agradáveis para ele responder. Então, eu já munido de uma pauta com 300, 400 perguntas, né? Já fiz as primeiras 40 ou 50 já nesse sentido, e lá pela pergunta 60 ou 70, aí você mete a pergunta fatal, né? E aí, já broxou alguma vez ou coisa parecida, né? Então, eu passei horas, né, falando com o Tom sobre Bossa Nova, que era um assunto não só que apaixonava a ele, porque ninguém perguntava sobre Bossa Nova, ninguém queria saber de Bossa Nova em 1988, era um gênero de música absolutamente sepultado, com uma cruz em cima, não tinha disco para vender no mercado. Muita gente que tinha sido da Bossa Nova negava que tivesse sido da Bossa Nova. Não, nunca foi da Bossa Nova. Não, isso aí é uma coisa de música de velho. Sei o que, era essa a ideia que se tinha da Bossa Nova, não só entre o mercado, como entre os próprios artistas. Hein? Ninguém queria se associar com a Bossa Nova. Olha, João Gilberto, Nara Leão, Carlinhos Lira, todos esses um dia negaram a Bossa Nova. Todos, menos um, Tom Jobim. Entendeu? Sempre se orgulhou da Bossa Nova, sempre se orgulhou daquilo que ele tinha feito, que continuava fazendo, que continuava soando como Bossa Nova. E então acho que ele ficou muito satisfeito de ver um cara como eu, que também era interessadíssimo em fazer por Bossa Nova, conversando com ele horas e horas. Então ele me contou um monte de histórias geniais, eu perguntando e ele respondendo muito bem, tudo gravado no cassete, tudo sendo gravado. E até que eu entrei com as perguntas, né, inconvenientes, ele também respondeu também muito bem. E quando eu voltei para São Paulo, já no avião, eu tive essa ideia, o que eu vou fazer com esse material maravilhoso que eu estou levando e que não vai ser aproveitado? Então, fui lá para a Playboy direto, entreguei as fitas lá para a secretária, falei, olha, você transcreve tudo, e me dá a transcrição para eu trabalhar e me dá também as fitas originais. Eu poder conferir alguma coisa. Mentira, não conferi nada. Eu só queria ficar com ela comigo. Outro dia eu achei 3 delas aqui. Eram 6 ou 7. E aí, imediatamente da Playboy, eu liguei para o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, e falei, eu já conheci ele há muito tempo, e falei para Luiz, olha, eu queria fazer um livro que é a história da Bossa Nova. E ele disse, mas como assim? Olha, é a história da Bossa Nova, exatamente isso, é a história da Bossa Nova. Não é interpretação, não é análise de letra, não é sociologia, não é nada disso. É o que aconteceu, quem eram aquelas pessoas, de onde vieram, como é que eram, moravam onde, namoravam onde, e aprenderam a tocar ou não aprenderam, tocavam assim mesmo, onde cantavam, como se agruparam, se reuniram, e como é que viram quando a coisa foi para os Estados Unidos, estourou, quem era, enfim, é essa história que eu quero contar. E ele disse, acho grande ideia, pode começar. Então, eu já saí dali, já começando o trabalho. Isso foi março ou abril de 88. No final de novembro de 90, esse livro estava na rua, finalmente, né? Então, a ideia começou ali. Veja bem que o Chega de Saudade não é exatamente uma biografia, né? Eu não sabia, mas ele já era um livro de reconstituição histórica. Eu estava reconstituindo uma época, um lugar, né, e a passagem de várias pessoas, entrada e saída de várias pessoas por aquela ideia, né, de uma música moderna, né, que ninguém tinha feito antes, que música jovem, alegre, bonita, melódica, sofisticada, etc., e que fez um grande sucesso no mundo e depois foi abandonada, né? O livro termina em 1900. O livro começa logo depois da guerra, porque você não, embora todo mundo achasse que a Bossa Nova começou quando João Gilberto gravou Chega de Saudade, em 1958, naturalmente ela começou muito antes. Só que não chamava Bossa Nova e nem se parecia ainda com a Bossa Nova, mas já era uma Bossa Nova que levaria a esta Bossa Nova que nós conhecemos. E essa história começou logo depois da guerra, né? Eu considero que ela terminou
por volta de 1970, quando todo o panorama musical no Brasil já assumiu outras características e apagaram a bossa nova e abandonaram. Então o livro termina ali em 70. Mas antes de terminar, ele tem... A bossa nova teve o seu último grande momento naquela época, que foi a gravação do disco do Sinatra com o Tom, né? Então essa é a história. Aí eu estava trabalhando nesse livro, nos anos de 88, 89, no ano de 90, meados de 90, quando me ocorreu o seguinte: eu estou gostando tanto de trabalhar nesse veículo, nessa forma, nesse formato livro, né? É uma coisa extraordinária, porque, primeiro, eu tenho muito espaço, né? Quer dizer, comparado, imagina bem, você comparar um artigo de jornal ou de revista com um livro é como comparar um lenço molhado com o Oceano Atlântico, né? Então eu me sentia ali, de repente, no Oceano Atlântico, né? E já, felizmente, também, desde o começo, com a ideia de que o fato de estar trabalhando com um veículo tão grande, tão vasto, né, que é um livro, não me autorizava a esbanjar palavras, entendeu? Então, assim como você tem que ser contido e preciso e objetivo no artigo de jornal ou de revista, você tem que também ser exatamente assim no livro. A diferença é que você pode se esbaldar de outras maneiras, né? Você vai contar mais histórias, você vai descobrir mais história, mais personagens, etc. Então ali foi a consciência da paixão pelo veículo livre como uma coisa que eu poderia fazer, né? Até, claro, apaixonado pelo livro, a vida inteira fui, desde os 4 anos, mas como leitor, né? De repente eu tive certeza que eu poderia produzir um livro que conteria uma história que só poderia ser contada num livro. Mas era, como eu falei, essa história geral, né, que é a época da Bossa Nova, pessoas entrando e saindo da história, etc. Quando me ocorreu, como seria se eu usasse esse mesmo espaço, essa mesma liberdade e esse mesmo tempo, né, para trabalhar 2, 3 anos, né, para me dedicar a um único personagem, né? Como seria mergulhar na vida desse sujeito, dessa pessoa, e botar essa pessoa pelo avesso, né? Passar 2, 3 anos convivendo com essa pessoa, aprendendo tudo sobre ela e sobre as pessoas em volta dela, etc. E aí me ocorreu imediatamente Nelson Rodrigues, né, que também era uma coisa que vinha comigo desde a infância, desde muitos anos, porque foi como eu aprendi a ler, lendo a coluna do Nelson Rodrigues na última hora no colo da minha mãe, no ano de 52. Então era normal que, se fosse fazer uma biografia, a primeira seria Nelson Rodrigues. Aí eu nem esperei acabar o Chega de Saudade, já falei para o Luiz Soares: Luiz, eu quero fazer a biografia de Nelson Rodrigues. Quando eu terminar o Chega de Saudade, eu quero fazer a biografia de Nelson Rodrigues. O que você acha? Eu acho ótima ideia. Então, também, quando acabou o Chega de Saudade, eu já estava engatado no Nelson Rodrigues. Então, é assim que começa, entendeu? Começou de maneira espontânea e, ao mesmo tempo, lógica, né? Porque foi só uma sequência, uma continuação natural de tudo que eu já vinha fazendo. Sendo que o formato livre, o formato artigo de jornal ou revista, só o formato muda, porque, na verdade, a matéria-prima, as matérias-primas são as mesmas, né? Que é a palavra e a informação. Eu digo isso porque, se você vai fazer romance, você precisa de um outro elemento, que é o que na verdade, é o alimento dos ficcionistas, que é a ficção, né? Que é a história, o plot, a trama, né? Na verdade, a mentira, né? Quer dizer, todo grande romance é uma mentira maravilhosa, né? Que o autor te leva a você acreditar nela, e você vai até a página 300, né? Envolvido com aquilo, e se muda para aquele mundo, inventa que saiu todo da cabeça de uma pessoa, que é o ficcionista. A biografia é o contrário, é parecido. Você se muda para a vida do biografado, você vai até o fim da história, só que essa história não saiu da cabeça do autor, saiu da cabeça de todo mundo com quem o autor conversou e absorveu as informações, checou, etc., registrou, organizou, escreveu, e você está ali, você é íntimo daquele personagem que saiu do esforço, muitas vezes físico, né, de um escritor, que é o biógrafo. Rui, me diz uma coisa, agora vamos passar para esse livro, tá? A Vida por Escrito, né? Onde você
você de verdade, você fala, né, sobre essa arte de escrever, né? A ideia de publicar, como é que foi? Só agora, porque você já tem bastante tempo que você trabalha, né, com as oficinas, com as aulas também, né? Passou a É, lecionar. Passou a ser professor, que você não gosta que chamem você de professor, né? eu gosto, é o que eu quero, que Não? seja chamado de professor. Quero. Eu não quero ser chamado de doutor, professor pode me chamar à vontade, eu vou adorar, pô, sabe? A primeira Agora, vez que eu falei para ele para dar aula, ele falou: não, mas eu não sou professor. Eu falei: pois Rui, é. você só vai contar o que você faz. E foi Então, o que foi ele você que me fez. descobriu. Você me inventou como professor, agora aguenta, entendeu? Mas olha Aguenta. só, você tem que ver o subtítulo desse Por livro, né? Ciência e Arte da Biografia. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que é o seguinte, a biografia é uma técnica, pode ser aprendida, pode ser ensinada, entendeu? Ela é uma ciência, toda ciência é uma técnica. Então, uma técnica pode ser ensinada, pode ser ensinada. Para ser aprendida, vai depender do aluno, evidentemente. Né? Alguns vão aprender, outros não. Mas é uma coisa que pode ser aprendida. Então, é uma arte por quê? Porque sem que você sacrifique o, a matéria-prima fundamental da biografia, que é a informação e a verdade, né? Quer dizer, você pode organizar a biografia de uma maneira que as pessoas tenham muito prazer em ler, tenham, sabe, interesse por aquela maneira de narrar e tudo mais, né? Que tudo é permitido desde que você não invente nada, desde que seja tudo baseado na informação. E me ocorreu isso, o seguinte, bom, eu comecei a fazer os cursos lá para você, 20 e tantos anos, e aí depois uma instituição parecida de São Paulo, chamada Barco, também começou a me fazer convites para isso, a me pagar a viagem, estadia em São Paulo para dar cursos, dei também um monte de cursos lá. Alguns desses cursos foram gravados, né? Não sei se por você ou por eles foram gravados, me deram as fitas nós, cassete, para você, né? nós que Peguei as fitas gravamos. cassete, é, nunca joguei fora, guardei esses anos todos, e até que um dia eu paguei até para minha enteada, Júlia Romeu, transcrevesse para mim em papel aqueles cursos, né? Porque é um trabalho muito chato de fazer, você toda hora liga o gravador, para, escreve, liga, para, escreve. Então é um trabalho profissional. Então ela transcreveu para mim aquelas fitas todas, deu uma montanha de papel, claro que muita coisa repetida, né? Porque eram vários cursos, né? Você vai falando quase que a mesma coisa em cada curso. Então, estava aquela montanha de papel. Dali poderia sair um livro, é, desde que fosse bem editado, né? Ou seja, pegar, tirar as repetições todas, botar numa ordem mais lógica, né? É, tirar todo o supérfluo e acrescentar coisas que não foram faladas durante o curso, mas que você poderia agora explicar melhor. Enfim, editar literalmente o livro. E eu, há mais de 10 anos, eu cheguei, inclusive, falei para a Companhia da Letra, eu tive uma ideia de fazer um livro ensinando a fazer biografia, tem o título, que é A Vida por Escrito, tem o subtítulo, que é Ciência e Arte da Biografia, e o que vocês acham? Achamos ótimo, vamos fazer. Então tá. Então, sentei para começar a fazer, isso deve ter sido em 2013, 2011, 12, por aí. Comecei a fazer, escrevi umas 30 laudas, ou 30 telas de computador. Aí tive uma ideia de um outro livro, que era contar a história do samba-canção, né? Ou seja, é uma história que se passaria no Rio entre 1945 e 65, em dois cenários básicos. Um é o Palácio do Catete, que era a sede do governo federal, a capital da República, o Rio, e a Boate Vogue, né, ali no Leme, na Princesa Isabel, onde seria também, quer dizer, a capital do prazer no Brasil. Então, você teria o poder e o prazer convivendo entre pessoas adultas, maduras, bonitas, ricas, sofisticadas, etc. Tal, aquele universo de boates do Rio naquela época e as suas relações disso com as pessoas mais poderosas da época. Né? Então, eu achei que esse universo seria fascinante. Também propus, acharam ótimo, comecei a fazer e abandonei o livro da biografia. Né? Levei 3 anos trabalhando nesse livro, que chamou-se A Noite do Meu Bem,
que saiu no final de 2015. E aí, quando esse livro saiu, bom, vou retomar o livro da biografia. Retomei. Escrevi mais um pouquinho, mais umas 15 ou 20 laudas, aí tive uma outra ideia, que era reconstituir o Rio moderno dos anos 20. E aí também, sabe, quando você tem uma ideia como essa, como eu teria uma ideia como essa, nada poderia me tirar de continuar fazendo essa ideia. Pois abandonei de novo a vida para o livro da biografia e fui trabalhar. Trabalhei 4 anos no Metrópole Beira-Mar, que saiu em 2019, e tive um grande prazer em trabalhar nesses 2 livros, mas sempre com um certo remorso de ter abandonado a vida por escrito. Tanto que agora, em 2022, no começo do ano, quando eu resolvi que eu ia retomar esse livro, não ia dar nada para ninguém, mas aí eu vi que era muito difícil de fazer. Então, eu estava trabalhando também no romance Perigos do Imperador, que também foi vítima também dessas minhas ideias que me faziam parar de trabalhar no romance do Imperador, que também é uma ideia que eu já tinha proposto há mais de 10 anos lá para a Companhia das Letras. Aí aconteceu o seguinte: enquanto eu trabalhava e finalizava o Perigos do Imperador, a Heloísa, sem que eu soubesse, ela pegou todo o material das biografias e ela organizou para mim. Ela botou mais ou menos em ordem, ela já tirou já um monte de coisa supérflua, repetição, ou botou uma lado a lado da outra, de modo que eu soubesse onde estavam as coisas. Ela já me entregou o trabalho já 50% pronto. Ali realmente, assim que eu terminei o livro do Imperador, eu peguei esse material dela e já organizado, pude trabalhar em cima da maneira mais fácil do mundo, sabe, já contando outras histórias, organizando, e fazendo uma pequena pensata a respeito de biografia, tentando ver as coisas de modo um pouco mais que não tinha me ocorrido daquela maneira quando eu dava os cursos. Enfim, o livro ali começou a existir e finalmente existiu, né? Então, por isso que saíram os 2 livros quase ao mesmo tempo. O Perigos do Imperador saiu em julho do ano passado e A Vida por Escrito em novembro, né? Então foi muito bom. E a única coisa que aconteceu de excepcional nessa façanha, porque na façanha de fazer 2 livros em pouco mais, em cerca de um ano, é que no final do Vida por Escrito, assim que eu mandei o livro lá para São Paulo, na sexta-feira, no domingo eu tive um edema pulmonar agudo, depois tive uma estafa absoluta, depois tive um negócio chamado histoplasmose, que é uma pneumonia tripla ou coisa parecida. Então eu quase morri por causa desses 2 livros, mas não morri, e aí gostei muito de ter feito. Não, você agora é imortal. Esse conceito é o seguinte: o sujeito é imortal enquanto está Você é vivo. imortal, Rui. Não, a pessoa não entende o que é isso. O imortal da academia significa ele é imortal enquanto estiver vivo. Ele vai ser da academia até morrer, entendeu? Só sai de lá morto. Então, essa é a imortalidade, né? Olha, Susana, deixa eu entrar só um pouquinho aí. Não, a gente vai abrir agora para as perguntas. Tá. É que eu estou cuidando do tempo. O que você acha, Rui? Conversar um pouquinho. Helenice, fala. Helenice. Helenice. Oi, Rui. Oi, querida. Nós somos conhecidos desconhecidos. Eu fiz um curso da Barco com o Rui, Susana. Eu acho que foi o último que ele deu, que foi durante a pandemia, em que, basicamente, esse curso, eu sei porque eu tenho um livro também, que ele editou depois, as coisas se esclarecem no livro, né, a partir de como ele trabalha, enfim. É muito fascinante ouvir, né, o Rui contar. Nós ficamos uma semana em aula com ele, e durante essa semana ele foi contando as coisas pequenas, que também são coisas que também foram registradas, né, no livro. Então, o meu depoimento funciona desse jeito, assim, eu fiquei muito feliz de te encontrar novamente agora aqui, embora seja aqui. Eu mandei o meu livro para ti, eu espero que tu tenha recebido, mandei para a academia, que eles têm me entregue, meu último livro que está lá, tá? Só. Não me entregaram ainda não, vamos me entregar. Não, mas a menina me disse que ia colocar lá no lugar, e que quando tu fosse, que vocês vão lá, que os livros estão lá. Bom, mas enfim, tu vai receber. Mas o que eu queria acrescentar, eu estava te ouvindo falar, e eu acho que faltou aquela ocasião que nós nos encontramos,
é que, claro, que tu já é um jornalista conhecido, tu já tinha respeitabilidade por onde tu passava com os teus textos pelas revistas, isso se transforma numa coisa, digamos que mais fácil também, né? Claro, completando com o teu talento. Mas a contemporaneidade das edições e das escritas hoje, ela cada vez aumenta mais. E eu que sou uma escritora avulsa, no caso, a gente fica muito solitária, né, Rui? Porque tu faz o teu livro e agora tu estava falando, e é bem isso. Aí, no dia que tu lança, teus amigos estão lá, e é muito bacana, aí é 15 dias de retorno, aí tu manda livro para Pernambuco, manda para o Rio, manda não sei para onde, que as pessoas estão pedindo, e depois os livros estão ali numa caixa, tu entende, sabe? Porque tu não tem onde colocar o teu trabalho, tu não tem onde colocar Mas o livro. é assim mesmo, a vida do escritor tem toda essa capacidade de frustrar o escritor, né? Quer dizer, se você pegar no passado aí, os grandes escritores passaram por isso também, entendeu? Tiveram Sem seus livros dúvida, sim. recusados, né? Depois só publicaram porque eles pagaram a impressão, depois esses livros não puderam ser distribuídos, né? O Memória do Sargento de Milícias, por exemplo, a primeira edição, para você ter uma ideia, sabe o que aconteceu com ela? Foi comida pelos ratos, né? Ela foi abandonada e foi comida pelos ratos num porão no Rio, em 1850 e poucos, entendeu? 60 e pouco. Então, a vida é isso, né? Quer dizer, todo mundo um dia vai fracassar, sabe? Eu já fracassei com livro também. Já fiz lançamento de livro que não foi ninguém, entendeu? Fiz lançamento uma vez em Mesmo? Londrina, né? Eu Sentei não lá na consigo imaginar, porque a gente vai ninguém, ficar horas na zero. fila. Foi um livro As chamado pessoas às vezes não conhecem, Foi um Suzana, livro entendeu? chamado O Tem gente que Poder não de conhece. Mau Humor. Foi um dos meus primeiros livros, O Poder de Mau Humor. Foi num sábado de manhã, num shopping em Londrina, que eu tive. Não foi ninguém, foi genial isso. Mas então, Suzana, Obrigado, Rui. Abraço. obrigado, querida. Outra pergunta, quem é que vai entrar aqui na roda das perguntas? Quem quer? O pessoal pediria que cada um fizesse uma pergunta rápida, curta, objetiva, com ponto de interrogação, para poder dar margem a que todos perguntem. Né? Aham. Não, tudo bem. Rui, agora que você está na ABL, uma coisa que eu observo já há muito tempo é que a ABL, alguns anos para cá, empreendeu um esforço de trazer à tona escritores esquecidos, digamos assim, né? Até publicando aqueles livrinhos, uma edição em formato menor. É, E eu acho isso muito importante, porque a vida acaba sendo muito corrida e há muita gente boa esquecida, de fato. Esse trabalho vai continuar? Assim, você tem alguma ideia sobre isso? esse trabalho foi meio que interrompido, imagino, por causa da pandemia. Né? Eu só entrei para lá Uhum. agora, 2 ou 3 meses, então não estou ainda muito por dentro. Mas eu sei que há um interesse em trazer de volta, mesmo aqueles acadêmicos menos conhecidos, né, em pequenos perfis deles, obra. Nem sempre é possível. Às vezes os herdeiros entram em cena, entendeu? Atrapalham, querem cobrar muito caro, querem cobrar, sendo que preferem deixar o seu avô, bisavô esquecido, entendeu? Do que contribuir para que ele seja trazido de volta, né, sem. Porque você não pode também esperar que todo mundo que escreveu em 1915 seja hoje um sucesso de livraria. Né? Só o fato de ter sendo trazido de volta e você poder lê-lo, né, já é uma coisa maravilhosa. Eu tive a sorte também de fazer um livro agora, que saiu há 2 anos, chamado As Vozes da Metrópole, que é uma antologia dos jornalistas e escritores maravilhosos, modernos, que escreveram no Rio dos anos 20. No livro Metrópole Beira-Mar, eu não tinha espaço para fazer longas transcrições da obra deles. Então, quando saiu o Metrópole Beira-Mar, eu convenci a Companhia a gente fazer uma antologia deles, que se chamou As Vozes da Metrópole, e eu recomendo que as pessoas leiam, porque quem gostou de Metrópole Beira-Mar, teve que acreditar em mim, né? Que eu falei, olha, esses caras eram modernos, escreviam naquela época, você lê hoje com a maior clareza, ou seja, sem aqueles cacoetes dos modernistas, nada disso, é uma coisa clara, simples, limpa, moderna, como era na época. Como eu não podia transcrever, você tinha que acreditar em mim. Então agora não precisa mais. Com esse livro você pode julgar por conta própria e tenho certeza que vai ficar
abestalhado com a variedade, a coragem, sabe? A atualidade daqueles caras, né? Já falavam na época de divórcio, de feminicídio, já falavam de... Sabe, é impressionante, né? Não estavam preocupados só com destruir o soneto e a Academia Brasileira de Letras, não. Obrigado. Não, que se candidata, eu não sei. Eu olho assim, né? Não sei se do outro lado. Enfim. Ninguém mais quer saber nada, todo mundo já sabe tudo. Está todo mundo ouvindo você falar. Todo mundo assim, olhando você. Ô, Rui. Pode falar aí, Belza. Rui, Ludmila, você já pensou em escrever sobre a maneira de se fazer jornal quando você entrou no Correio da Manhã? E comparar com o que se faz hoje? Eu nunca pensei nisso. Eu pensei uma vez em fazer um livro sobre o Correio da Manhã, né? Mas aí um outro autor fez na minha frente e eu abandonei essa ideia, né? A diferença entre nós é que ele nunca foi do Correio da Manhã, eu fui. Mas aí com isso me tirou essa ideia da cabeça e aí depois não voltei a fazer. Eu já escrevi muito sobre alguns jornalistas, né? Tem um livro chamado Leitor Apaixonado, que tem um perfil grande do Paulo Francis, outro do Coni, né? E já falei também de outros jornalistas, né? Como o próprio Nelson Rodrigues. O livro Anjo Pornográfico, de certa maneira, é uma história do jornalismo dos anos 20 até os anos 70, quando o Nelson trabalhou, né? Dá ali para você sentir a diferença a partir da experiência dele. O que eu acho, né, eu nunca parei para pensar muito no assunto, porque quando você está trabalhando num veículo continuamente, e eu, apesar dos livros que eu publiquei desde 1988, 89, eu nunca abandonei nem por um dia a militância na imprensa. Nesses anos todos, além de todos os livros, eu sempre tive ligado como colaborador, agora não posso mais ser funcionário, não tenho tempo para isso, mas como colaborador, a um jornal ou colaborador fixo, a um jornal ou uma revista. Todos os dias desde então. Nesse momento, por exemplo, eu sou colaborador, eu faço a coluna da Folha de São Paulo desde 2005, né? Já são desde 2007. São 16 anos fazendo aquela coluna 3, 4 vezes por semana. Então, quando você está envolvido no processo, você já vai se acostumando com as transformações, e aí você, para fazer essa comparação entre o jornalismo hoje e daquele tempo, é uma outra coisa. Tem que parar para pensar, tem que tentar reconstituir ano a ano como as coisas foram acontecendo. O que eu posso dizer é o seguinte: os jornais hoje são muito mais bem feitos do que eram naquela época, né? Eles são mais organizados, eles são mais fáceis de ler, você acha as matérias com mais facilidade, as matérias estão agrupadas em páginas compatíveis ou em cadernos compatíveis. Então, você na primeira página, você tem um apanhado mais ou menos do que está lá dentro do jornal, indicando a página que você deve ir para ler melhor aquele assunto. Então, os jornais são mais bem organizados, né? De certa maneira, também mais bem escritos, né? Porque escreve de uma maneira mais curta, mais objetiva, que é, afinal de contas, o grande segredo da escrita jornalística. A diferença é que no passado você tinha, só na última hora, além dos jornalistas, você tinha também os colunistas. Então, só a última hora tinha o Antônio Maria, o Nelson Rodrigues e o Sérgio Porto. Então, é difícil você ganhar disso. O Correio da Manhã tinha o Drummond, tinha o Paulo Francis, tinha o Coni, né, etc. E tal. Então, todos os jornais daquela época, todos tinham os colunistas eram os grandes escritores da época. Hoje você não tem mais isso, né? Mas os jornais brasileiros ficaram realmente muito bons a partir do ano de 59, quando Jânio de Freitas fez a grande reforma jornalística e gráfica do Jornal do Brasil. Até então eles eram muito bagunçados e
era difícil você ler aquilo, era composição mínima, corpo 6, aqueles fios entre as colunas, né? As páginas eram horrorosas, não tinha o menor equilíbrio entre as fotos e o texto, era aquela coisa maçuda, né? Então, os jornais hoje são melhores e os mais antigos eram mais charmosos. A Ibelza quer fazer. Pode falar, Ibelza, querida. Oi. Boa noite, Suzana. Boa noite a todos. Boa noite, Rui. Rui, eu queria saber o seguinte: no prólogo do seu livro, A Vida por Escrito, você relata uma experiência super interessante com o leitor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, porque foi muito emocionante, e como você vê essa relação com as biografias que você escreve, essa relação escritor-leitor. Fala um pouquinho para a gente. Pois é, diz que eu trato no começo, quando eu contei a história daquele publicitário que foi sequestrado e no cativeiro ele leu o Anjo Pornográfico e a leitura do livro o ajudou a suportar melhor o cativeiro, porque a sucessão de tragédias na vida de Nelson Rodrigues era um alento para ele, né, em comparação com o grande problema que ele estava passando. Eu só queria adiantar que esse publicitário não é o Washington Oliveto. Pessoas acham que é, mas não é o Washington Oliveto. Imagina, eu não citei o nome do publicitário, porque eu acho que ele não gostaria de ver o nome dele citado nesse contexto, e então respeitei, publiquei a história, porque eu também faço parte dessa história, mas eu tenho que ver o lado dele também, então eu deixei ele anônimo. Se fosse o Washington Oliveto, se eu contasse a história do Washington sem falar o nome dele, ele brigava comigo, entendeu? Então não é o Washington Oliveto. Mas ali realmente eu aprendi a responsabilidade tremenda, né, que você tem quando escreve, principalmente quando você reconstitui a vida de alguém, porque você pode não estar influindo só na vida do personagem sobre o qual você escreveu. Você pode estar influindo na vida do seu próprio leitor, entendeu? Você tem que ter muita responsabilidade e consciência sobre o que você está fazendo. Isso, aliás, não é só uma coisa do biógrafo, é também do ficcionista, tudo mais. A Heloísa cansa de encontrar pessoas na rua que dizem para ela como livro transformar a vida dessa pessoa. Ou seja, isso é uma coisa do escritor de modo geral. E ele precisa prestar muita atenção no seu possível leitor. Eu vou aproveitar a carona da Lyudmila para te fazer essa pergunta, assim, é um pouco, talvez, polêmica, mas você é um cara, você diz que gosta disso, né? Gosta de ser o lobo mau, né? Então, é saber, assim, como é que você vê os veículos de comunicação, a imprensa hoje, assim, uma análise assim de como é que está a imprensa hoje. É uma coisa assim que você começa a ouvir nos sites, ou até dentro na TV, debates, né? E sempre alguém vem e fala, mas a imprensa faz isso, é a imprensa que ela é que condena, ela é que acusa, condena, enfim. O que você vê a imprensa nesse sentido hoje? Esse argumento não tem razão de ser, né? Porque não foi a imprensa que inventou o Bolsonaro, por exemplo. Ele já existia, né? Agora, imagina se não fosse a imprensa, como é que seria o Bolsonaro, né? Eu acho que tudo que aconteceu no Brasil agora, principalmente de 4 anos para cá, a imprensa teve um papel fundamental, eu diria, entendeu? Desde o começo, né, desse período que foi absolutamente inédito na história do Brasil, né, e o mais perigoso que o Brasil já passou, em 500 e tantos anos, a imprensa, desde o começo, sabe, alertou para aquilo, né, e denunciou, e procurou, e descobriu, sabe, e levantou coisas, né, sabe, e afirmou, né. Eu me orgulho muito de ter participado disso, também desde o começo na minha coluna, e durante algum tempo, eu passei anos, nos meus 2 anos, no 1919 e 20, dizendo que estava se preparando um golpe no Brasil, né? Para mim é tão óbvio aquilo que estava acontecendo que eu escrevia quase toda semana alertando, olha, isso é uma ameaça de golpe, isso aí leva um golpe, é assim que começa o golpe, não sei o quê.
E a pessoa me dizia, mas você também está vendo comunista debaixo da cama, entendeu? Você fica também fazendo terrorismo, não sei o que. Provou-se que não, né? Que não só continuou a ameaça de golpe, como houve efetivamente o golpe, né? Então, agora, a imprensa tem todos os defeitos e qualidades das pessoas que a fazem, né? Então, muitas vezes, a opinião do dono do jornal, ou dos donos do jornal, é o que determina o que o jornal vai ser, entendeu? O que importa é que os jornais sempre tiveram opinião política, né? Antigamente era declarada, né? Você tinha um jornal da UDN, tinha um jornal do PTB, tinha um jornal do PSDB, tinha um jornal do MDB, tinha um jornal da Arena. Então, você tinha jornais que tomavam partido descaradamente. Hoje, menos, né? Hoje, os jornais têm um respeito maior pela informação e deixam que os editoriais, né, conduzam as opiniões deles. Entendeu? Isso já é muito bom, né? O fato de você não misturar a opinião do jornal com a informação que você precisa dar da maneira mais neutra possível, né? E melhor ainda quando o jornal permite a presença de opinadores, né, no caso os colunistas, né, que dão a sua opinião assinada, você ter colunistas do mais variado espectro, né, tanto pessoas que são a favor de um ou contra o outro, etc, etc. Né, porque isso eu me orgulho de que o meu jornal, a Folha de São Paulo, né, cuja opinião compete exclusivamente a ela, entendeu? Mas eu nunca tive a mais remota sombra de interferência em nada que eu escrevi, entendeu? Continuo não tendo, posso escrever o que eu quiser e acho isso um privilégio, mas eu também não sou o único a ter esse privilégio, tá? Na Folha de São Paulo todos têm. Agora, de fato, a coisa realmente que é o grande câncer, né, que assola a imprensa nesse momento, todo câncer é um elemento estranho ao organismo em que ele penetra, né? Nesse caso, o câncer são as fake news, né? Ou seja, a coisa está chegando a tal ponto que para as pessoas, não digo pessoas como nós, né, que somos mais conscientes, mas outras pessoas menos experientes, já não vão conseguir distinguir mais o que é uma notícia do que é uma falsa notícia, devido ao massacre de fake news que você tem nos outros canais. Entendeu? Então, esse realmente é o grande risco. E vamos ver se agora o governo consegue botar essas grandes empresas aí na linha, né, de modo que elas se tornem mais responsáveis para não veicular mentira como fazem o tempo inteiro. Rui, a gente está chegando no final do nosso encontro. Eu queria assim, te agradecer muito. A vinda até o IEL foi suado, viu, gente? Porque esse homem agora não pode mais fazer nada quinta-feira, porque ele fica tomando chá lá na academia. Eu nem tomei até hoje, sabia? Eu vou lá, só tomo água. Né? Você não vai lá para tomar chá, você vai para discutir coisas, para organizar cursos e palestras e conferências e tentar proteger organismos culturais que estejam em perigo, como a escola de teatro Martins Pena, entendeu? Fez uma moção essa é uma questão... Para defender a escola, entendeu? Ou seja, fazia muitas coisas. A academia não sai fazendo propaganda daquilo que faz, entendeu? Mas faz milhões de mais coisas do que as pessoas imaginam. E eu preciso, uma hora dessa, quando eu sentar lá, eu preciso até experimentar esse famoso chá, porque até hoje ainda não quis. Né? Maravilha. Olha, assim, te agradecer. Eu queria fazer um agradecimento público mesmo ao Rui, né? Está sempre aqui conosco, está sempre apoiando a estação. E, enfim, esse tempo todo, né, de amizade, de confiança, né? Principalmente de confiança, viu, querido? Assim, tá bom. Então, espero que você, se tiver um tempinho, pegue o metrô. Eu sei que você gosta de andar de metrô. E venha na terça-feira comer um bolinho com a gente. Eu gosto de andar de táxi. Eu não sei não sei nem comprar o bilhete do metrô. Você não vinha de metrô para a estação? Eu ia de táxi. Eu estou doida.
Né? Ia de táxi e parava ali na esquina da, daquela ruazinha ali na Fernando Osório com a Sandra Vergueiro, onde tinha um sebinho de livro, que era um buraco na parede. É Sabe? Eu verdade, entrava ali, de lá. achei coisas maravilhosas. Eu fiquei amigo da menina que fazia, que era dona do sebo. Depois eu ia a pé até a Segunda Letra, andando pela Marquês de Abrantes, onde eu já morei durante muitos anos, né, em 2 endereços da Marquês de Abrantes, e ia tendo o maior prazer de fazer aquele percurso a De vez pé. em quando eu te encontrava e eu achava que você estava vindo do metrô, botei na cabeça isso. Né? Até porque você falou que morou ali perto, não foi? Você morou ali Morei na perto? Marquês de Abrantes, morei na Marquês de Abrantes, Paissandu, isso, foi isso. passei a vida ali, Barão do Flamengo. Então, para mim, ali, Largo do Machado, Rua do Catete, Sandro Vergueiro, Marquês de Abrantes, é meu território. Entendeu? Hoje eu entrei num sebo e fatalmente me lembrei de você, no Mar de Histórias. O Mar de Histórias você entra Eu dentro tenho uma do mar associação enorme com o Mar de História. Luiz Carlos, todo dia vem deixar um livro para mim aqui. Em quantos livros já tem a tua biblioteca? Só para os curiosos aqui, para os leitores aqui. Eu não tenho tempo de contar. Sei lá, um cara veio aqui outro dia, contou 20 mil, mas como é que eu vou saber? As paredes de livros, só livros nas paredes, não tem um lugar. 11 estantes. Esse aqui é um pedaço de uma. Bom, valeu. Maravilha. Obrigada, Rui. E obrigada a você, gente. Um bom fim de semana para todos. E estou esperando, hein, Rui? Vai lá. Você e Heloísa. Elô, você está aí. Se você estiver aí, lembra, terça-feira, 18 horas. E vocês também, hein? Vou cobrar. Quem estiver no Rio, tem que ir lá. Esse abraço é que nos dá força para seguir, tá bom? Okay. Um beijo para todos, tá? Não, Suzana. Obrigado, gente. Obrigada. Quem falou? Não. Sim, Elisa? Não vai ter online, não? Não vai, querida. Ali não tem o esquema do auditório deles, não tem online. E a gente vai fazer presencial. Mas se a gente vai colocar as fotos, eu já prometi que vou colocar fotos e... Vou tentar. Tá? Uma pena para quem não mora aqui, tá? Mas a festa vai ser bem bonita, viu? Estou esperando todo mundo, tá? O Rui, adorei. E Belza, hein? Tem que vir. Obrigado. Tá bom. E foi muito engraçado, porque o seu nome foi citado no congresso lá da UF, né? E ele comentou um livro maravilhoso, Metrópole à Beira-Mar, né? E eu não conhecia, eu saí do congresso, fui comprar, estou começando a ler, estou adorando, cara. A capa. Tá vendo? Eu já fui bom. Oi? Nada. Ele está com um livro em segredo agora aí. É? Não é? Outro livro? Daqui a 3 anos. Vamos ver para chegar até lá. Vamos lá, aguardando. Vamos lá, gente. Eu preciso. Beijo, vamos jantar, né? É isso aí. Beijo para Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, querido. Tchau.